Gente, eu chorava simplesmente todo dia. Todos os dias eu chorava. Constantemente nós sentimos culpa por sentir isso, né? Sim, gente, a gestação é uma bênção, mas nós estamos passando por uma mudança imensa. Mas isso, de certa forma, me distanciou do meu bebê. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Separei um tempinho da minha tarde hoje pra gente bater um papo sobre um assunto que vocês leram aí no título, né? Acho que muitas mulheres podem chegar nesse vídeo com o seu emocional um pouco abalado. Separei um chazinho aqui pra gente tomar junto. Sugiro que você faça o mesmo, porque normalmente quando a gente fala nesse assunto é porque nós estamos um tanto quanto sensibilizadas, né? Então, eu vou contar pra vocês o meu relato, né, das minhas gestações. Eu fiz um roteirinho pra mim, pra não me perder, que tem muita coisa que eu quero falar com vocês, né? Desabafar também. E essa é a minha terceira gestação, né, gente? Então, se eu tiver algo que eu possa falar pra tranquilizá-las, pra trazer paz, pra trazer um refrigério, eu vou fazer isso, né? É um tema muito difícil de se falar, muito difícil de ser conversado, né, entre nós mulheres, porque constantemente nós sentimos culpa por sentir isso, né? O tema é depressão na gravidez. A gente fala muito sobre depressão pós-parto e a gente esquece de como a mulher se sente na gravidez, porque as pessoas enxergam a gente na gravidez, nós e o bebê, como uma coisa só. E de fato, nós estamos abrigando um tesouro, né, gente? Mas nós não deixamos de ser únicas, nós não deixamos de ser mulheres, né? Nós não deixamos de ser esposas, nós não deixamos de ter nossos desejos. E estamos bombardeadas por mudanças hormonais, mudanças físicas, e sentimos muita culpa, às vezes, de sentir um sentimento negativo. E eu acho, eu tenho observado isso, né, nessa minha terceira gestação, que eu tive coragem de falar pela primeira vez o que eu tava sentindo, porque já é a terceira vez que eu passo, né, e eu senti que a gente reprime isso porque a gente sente culpa, culpa de fazer o nosso bebê se sentir mal, porque muita gente chega pra gente às vezes quando a gente vai desabafar e diz: ai, você tem que tomar cuidado, você não pode se sentir assim, você tá grávida, você não pode pensar dessa forma, a gestação é uma bênção. Sim, gente, a gestação é uma bênção, mas nós estamos passando por uma mudança imensa e muito inundada por um monte de medos, de dúvidas e incertezas. Às vezes nós não somos enxergadas por isso, né? Então, eu quero trazer esse panorama nessa conversa para que, se você não estiver sendo enxergada pelo que você está sentindo, que você se enxergue, que você se ajude, que você tenha apoio para saber que outras mulheres se sentem assim. É normal esse estado físico que você está sentindo. Só não é normal você continuar se sentindo assim e não buscar ajuda. De fato, daqui a pouco vai ter um bebezinho lindo que vai depender de você. Você precisa estar emocionalmente bem, e não só por ele, sabe? Por você também. Então, não significa que você vai ser uma mãe ruim porque você tá deprimida. Eu vou passar pra vocês um panorama das minhas três gestações, né? Essa é a terceira. Na minha primeira gravidez, eu fui mãe aos 21 anos, engravidei. Minha gestação foi fruto de um namoro de quase 6 anos, né? 5 anos e meio. Quando a minha filha ia nascer, nós já estaríamos completando 6 anos de namoro, né? Foi um namoro que começou muito cedo, mas na minha cabecinha era um namoro maduro, né? Acontece que o pai da minha filha me deixou com 5 meses de gestação, assumiu um relacionamento com outra pessoa, e eu entrei no limbo de uma depressão. Gente, eu fui muito amada na minha primeira gestação pela minha família, pelos meus amigos, né? No que tange a ter um relacionamento com um homem, que é o natural, é o que a gente espera, ainda mais quando a gente tá no relacionamento, eu fui frustrada, mas eu não fui desprovida de amor, de provisão financeira em nada. Eu fui muito bem acolhida, sabe? Graças a Deus. Agradeço muito aos meus pais, aos meus amigos, mas eu passei por uma depressão terrível. Eu perdia peso na gravidez. Eu achava que eu não ia conseguir.
Eu não me identificava com o bebê. E eu tive, assim, uma dificuldade enorme, uma culpa, e eu não falava disso, sabe? Eu fingia que tava tudo bem pra todo mundo. As únicas pessoas que acompanharam de perto que sabia que eu estava numa depressão terrível eram os meus pais. Então não dá pra você fugir de quem convive com você, né? Então, em parte, eu não falava do que eu tava sentindo por orgulho. Não queria que as pessoas soubessem que eu tava sofrendo. E em parte por culpa. Porque a gente acha que uma mulher grávida, carregando um bebê, não tem direito de sofrer, não tem direito de ficar triste, não tem direito de ter medo, de se sentir mal. E aí eu passei por essa gestação, não tive, assim, depressão pós-parto. Eu estava ainda um pouco deprimida comigo, de luto pelo término do relacionamento, mas eu amei minha filha desde o primeiro momento. Gente, me apaixonei por ela. O instinto materno veio com tudo, assim. Eu amei, cuidei da Luísa. Desde o primeiro momento, eu fui inundada por um monte de medos, de dúvidas e incertezas. E conforme eu ia crescendo, amadurecendo como mulher, essa minha nova identidade ia passando por cima de todos os medos, sabe? Então foi um crescimento ao qual eu sou muito grata, sabe? Minha filha, minha primeira filha, minha primogênita, me trouxe um crescimento ao qual eu sou muito grata, né? E aí, 6 anos depois, 5 anos depois eu conheci meu marido, 6 anos depois eu engravidei de novo, né? Quando minha filhota tinha 6 anos, eu engravidei da Roberta. E eu engravidei de um homem incrível, que é o meu esposo. E aí foi um cenário totalmente diferente, né? Eu estava num relacionamento onde eu fui honrada. Meu marido comprou uma casa pra gente, nós casamos. Eu vivo hoje, assim, um casamento muito abençoado, muito restituído por Deus. Agradeço muito a Deus pela chance que Ele me deu, né? E me dá de viver uma gravidez dentro de um relacionamento, assim, me sentindo protegida. Mas eu não estava livre dos mesmos sentimentos da primeira gravidez. E eu não entendia por quê. Eu vim morar com meu marido quando eu estava grávida já de 6 meses, mais ou menos. Então eu já estava quase ganhando. Então ele só foi ter acesso à minha instabilidade emocional relacionada à tristeza, né, e depressão quando a gente veio morar junto, né? Que aí ele viu que eu, de fato, não estava bem, mas a gente atribuía também esse sentimento à gestação e às mudanças, né? Eu tava morando sozinha com a minha filha, de repente eu vim morar com o marido e grávida de um outro bebê, e a vida toda muda, né? Então, eu me sentia muito culpada por estar sentindo tudo que eu tava sentindo, tendo tido a chance de viver uma gestação num cenário totalmente diferente, totalmente feliz, sabe? Amplamente feliz, abundantemente feliz. E aí, mesmo assim, eu me senti, assim, meio down, sabe? Eu tinha medos, eu pensava no que eu tinha deixado pra trás, né? Eu tomei a decisão depois, quando minha filha tava com uns 6 meses, né? Menos de 6 meses, ela era mais novinha, de parar de trabalhar. E quando Roberta tinha 7 meses, eu engravidei de novo. Já estava bem, como eu disse pra vocês, quando meu bebê nasce, eu só tenho o instinto de amar e cuidar. Graças a Deus, eu não tive depressão pós-parto, né? Rejeição ao bebê. Então, se você tá deprimida na gravidez, gente, não significa que você vai estar deprimida no puerpério, né? Em todo o puerpério, pra mim, nasceu uma mãe instintiva, sabe? E cuidadosa. Pra mim foi assim. Não significa também que pra você vai ser. Se você se sentir deprimida no puerpério, procure ajuda. Isso é uma questão fisiológica, tá? Você precisa de ajuda, de repente você vai precisar de um acompanhamento psicológico, de medicamentos. Então não deixe de procurar ajuda. É normal se sentir assim, acontece com muitas mulheres. São muitas mudanças pra nós, né? E agora, na minha terceira gestação, 1 mês e pouco atrás, eu tô grávida, gente, de 5 meses. Eu vou completar 5 meses, né? Daqui a 3 dias. Eu comecei, gente, eu chorava simplesmente todo dia. Todos os dias eu chorava. Eu tenho um bebezinho de 1 ano lindo, saudável, Roberta. Luísa, uma criança linda, muito boa. Meu marido maravilhoso. Eu tenho uma casa muito bonita, muito agraciada. Somos abençoados, providos em todas as áreas hoje, graças a Deus. E eu simplesmente chorava todos os dias, gente. Todos os dias eu pensava
E penso ainda, né? Porque ainda estou na gestação, na vida que ficou pra trás, em tudo que eu ia deixar de fazer. Eu tô com 29 anos agora, então ainda tem esse agravante aí da crise dos 30, que eu fico, né, pensando e caramba, vai mudar muito, vai mudar tudo. E agora eu tenho 3 filhos, que diferente, eu nunca imaginei que eu fosse ter 3 filhos. E nessa gestação aconteceu uma coisa comigo, né, que eu não sei se tem muito a ver, mas eu acredito que sim. Na minha primeira consulta médica foi bem no início, nós descobrimos a gravidez bem no início, gente. Meu marido fez vasectomia e eu tinha engravidado dias antes dele operar, né? E foi uma surpresa muito feliz, porque eu queria muito o terceiro filho e ele tinha insegurança quanto ao terceiro filho. E quando nós descobrimos a gestação, ele confessou pra mim, ele falou assim, amor, eu tô muito feliz, porque na mesa de cirurgia eu senti um flash de arrependimento e eu pensei, caramba, é pra sempre, eu não vou mais poder ter filho. E é muito comum isso de acontecer tanto pra homens quanto pra mulheres, né, da gente se arrepender depois de ter operado. Mas Deus já tinha mandado um bebê pra gente e eu fiquei super feliz. E na minha primeira consulta médica, e aí eu já assim que eu soube, gente, eu comecei a contar pras pessoas. O teste deu positivo, eu acho que eu tava grávida de 3 semanas, muito pouquinho tempo, menos de um mês, né? E aí eu comecei a contar pras pessoas porque eu tenho a crença de que é uma vida, mesmo que o meu bebê não sobrevivesse nessa gestação, é uma vida que começou a se desenvolver em mim e eu queria compartilhar, celebrar. Se o meu bebê não segurasse, a gestação não segurasse, ia ser uma vida que eu ia ser grata a Deus por ele ter me dado, eu ia chorar pela perda, mas eu acho que toda vida deve ser validada, entendeu? A minha teoria é essa. Então eu saí contando para as pessoas, feliz. E aí, primeiro, quando você está grávida do terceiro filho, nem todo mundo se alegra contigo. Por mais que você tenha condições mentais, financeiras e estruturais de criar esse bebê, as pessoas se surpreendem muito, porque ninguém mais quer ter tantos filhos, né? Eu vim de uma família de 2 irmãos, né? 3 filhos, uma família numerosa. E eu sempre achei muito bonito, tinha vontade. Mas eu senti isso. Primeiro, as pessoas ficam, caraca, mas você tem um bebê. E agora? O que você vai fazer? Primeiro isso. E segundo, que a gente foi na nossa primeira consulta médica, o médico me deu um baque. Ele falou assim pra mim, olha, eu sugiro que você não saia contando pra todo mundo, né? O seu marido é operado e você tá grávida só de um mês, né? A gente ainda não consegue ouvir o coração nesse estágio de gestação. Ainda é só o saquinho gestacional ali. Eu acho que esse saquinho gestacional, pelas contas dele, né? Tá com uma idade gestacional inferior ao que deveria, pelo tamanho. E a gente sabe que antes das 8 semanas a gestação ainda não tá bem consolidada, não é segura, né? Aí eu sabia exatamente o que ele quis me dizer ali, falando aquilo que ele sugeriu. E eu fiquei muito preocupada com o fato dele ter dito que o saco gestacional era pequeno, menor, pelas contas dele, né? É um médico muito conceituado, muito respeitado, muito querido até por mim. Mas isso que ele falou, sendo conservador, eu não vejo que ele foi rude, tá, gente? Ele foi um médico conservador, ele quis me preservar. Mas isso, de certa forma, me distanciou do meu bebê. Então, eu me dei uma fechada, assim, sabe? Eu me blindei um pouco. Eu tô voltando a me reconectar com o meu bebê agora, sabe? Porque agora eu já me sinto grávida, né? Já tenho uma barriga de grávida, já tenho um rostinho inchado de grávida, já sei o sexo, eu tenho 2 meninas e agora Deus me deu um menino, já tem nome o meu bebê, então eu já me sinto conectada com esse bebê de novo. Mas essa consulta médica me distanciou muito da gestação. E isso já me gerou uma tristeza, sabe? A sementinha da tristeza, né, já foi plantada no meu coração. E a reação das pessoas também já foi plantando no meu coração uma coisa assim, um pouco diferente da alegria, sabe? Do êxtase que eu tava sentindo. E aí passou-se o tempo e eu fiquei, como eu disse pra vocês, que eu só chorava. Eu esperava meu marido dormir pra eu chorar. Meu marido chegava do trabalho, eu tava com a cara inchada de chorar. Gente, sem aparentemente, sem motivo. E me sentindo extremamente culpada, porque ninguém entende a gente. Ninguém entende o que a gente deixa pra trás.
ninguém entende as renúncias, né, sociais que uma mulher mãe tem, né? E são muitas. Quando eu tive a Luísa, quando eu conheci meu esposo, a Luísa já tinha 6 anos, 5 para 6 anos, e eu vivia uma vida já assim, de independência, né? Minha filha grandinha, eu morando sozinha. Isso aqui, gente, essa vida, esses filhos, essa casa, esse esposo, é tudo que eu sempre sonhei. Mas a gente também não pode negar que fica uma vida para trás, né? Morre algo dentro da gente. Mas o que a gente não sabe ainda nesse momento que tá morrendo algo é que vai nascer algo muito mais bonito. Algo muito mais forte. Algo muito mais bem consolidado, sabe? E como eu já tive a Luísa e passei por uma situação muito difícil com a Luísa, minha primeira filha, e floresci de novo, eu sei que essa tempestade vai passar, sabe? Eu procurei uma psicóloga, ainda não comecei a fazer terapia, né? Tô escolhendo ainda o melhor horário pra mim, porque de fato as pessoas não entendem a gente. Por mais que as pessoas que estejam à sua volta te amem, eles não vão te entender. Então você precisa de ajuda psicológica. Eu procurei ajuda psicológica, né? Para passar por esse luto, por essa Keren que tá morrendo, para entender melhor a Keren que tá vindo a nascer agora, sendo gerada agora, né? Para entender as mudanças no meu corpo, para entender tudo que eu tô passando. Eu busquei, né, uma terapeuta, mesmo já sabendo que isso tudo vai passar, que eu vou conseguir encontrar minha identidade de novo. Eu julguei, né, que preciso de ajuda profissional, porque eu quero estar bem, eu preciso me preparar para estar bem no meu puerpério, né, porque eu tenho 2 crianças para cuidar, o marido, e eu vou ter um bebezinho, né, eu vou ter 2 bebês, né, quando o Henrique nascer, a Roberta vai ter 1 ano e 4 meses. E o que eu tenho para dizer para vocês, meninas, a nível de esperança, é que a gestação, gente, é um legado geracional. Nós mulheres temos uma capacidade incrível como ser humano. Nós temos um dom incrível e uma responsabilidade junto com tudo isso também, né? No nosso corpo se forma outro corpo. E eu tava refletindo um pouco sobre isso. A gente doa tudo de nós. É dos nossos ossos que os ossos dos bebês são formados, né? Por isso que as mulheres têm o maior índice de osteoporose. As mulheres que têm muitos filhos e não têm acesso, né, a se cuidar, a suplementar vitaminas e minerais. Então, dos seus ossos surgem os ossos de outra pessoa. O seu sangue é capaz de nutrir uma outra pessoa dentro de você. Nutrir de oxigênio, nutrir de nutrientes mesmo. E hoje tem 2 corações batendo dentro de mim, o meu e o do meu filho. Deus usa o meu corpo para enviar uma alma e um espírito para a Terra. Então, gente, e se você for parar para pensar de forma física, fisiológica, anatômica, já é incrível. Se você for parar para pensar de forma espiritual, é surreal, é inacreditável. Então, eu tenho uma gratidão imensa a Deus por aos 29 anos ser mãe de 3 crianças. Eu fico emocionada mesmo, porque eu não imaginei isso pra mim nunca. É muita abundância. Um filho, se é a sua primeira gestação, você não sabe disso ainda. Então, eu vou te dizer, eu passei por uma insegurança, gente, um sentimento de escassez tão grande na gravidez da minha primeira filha. E, gente, e foi a fase mais abundante da minha vida. Eu fui inundada pela provisão de Deus, sabe? E a Roberta trouxe a mesma coisa. Nós compramos a nossa casa quando descobrimos a gravidez da Roberta. Quando nós descobrimos a gravidez do Henrique, o meu marido estava trocando de emprego para ganhar mais. Sabe? Sem a gente saber, gente. Então, filha, traz uma provisão inacreditável para nossa vida. E junto com esse nascimento, morre uma parte muito grande dentro de nós, sabe? Morre mesmo. Mas nasce uma outra mais forte, mais resiliente, mais segura, sabe?
nasce mais paciente, uma mulher mais paciente, mais virtuosa. Você descobre que há um valor imenso no servir. Gente, há muito valor no servir. Eu sou a última pra tudo hoje e eu era uma pessoa muito egoísta, sabe? Então eu acho que eu entro um pouco em parafuso nas gestações também por conta disso. Eu tenho uma natureza egoísta. E não tem problema em dizer isso, porque acho que o autoconhecimento é muito importante. A gente só consegue se curar de algo que a gente reconhece em nós, né? Então era muito difícil pra mim ceder pro outro, era muito difícil pra mim saber que eu era a última, competitiva, sabe? Então hoje eu sirvo todo mundo, sirvo meu bebê, sirvo a minha filha, sirvo meu esposo e por último eu faço a minha refeição. Eu sou a última a tomar banho. Normalmente, ou eu sou a primeira a me arrumar porque me arrumo correndo pra arrumar todo mundo, ou sou a última também a me arrumar. Mas eu olho pra minha família, gente, como um todo e vejo, e me vejo, sabe? Como uma estrutura pra tudo isso funcionar, porque uma casa qualquer um compra. Essa é a minha crença, tá, gente? Mas transformar uma casa em um lar, só nós mulheres temos uma alma capazes de transformar uma casa num lar. De dar alegria, né? De gerar filhos, de dar frutos, de alimentar esses filhos nos nossos seios por um tempo e depois com uma mesa farta que nós fomos capazes de arrumar com tanta beleza e de estarmos, na maioria do tempo, bonitas também, pensando na nossa beleza. Gente, é muita força e muita beleza nisso, sabe? Às vezes a gente fica querendo que as pessoas reconheçam isso em nós, mas nós mesmas não reconhecemos, sabe? Nós somos muito fortes, né? Nós vamos passar por isso. Eu já passei uma vez e tá sendo nebuloso pra mim pela terceira vez. A minha psicóloga, né, psicóloga que o Instituto me sugeriu, conversei já previamente com ela, ela me disse que depressão na gestação é mais comum do que se pensa, muito comum. Mas muito pouco se fala disso, né? Porque é um estado depressivo, né? Eu não estou ainda em depressão, naquele limbo da depressão. Eu tenho episódios depressivos. Então, entender isso vai me ajudar a passar por essa fase de forma mais leve pra mim e para as pessoas que estão à minha volta, porque eu também sou responsável por eles, né? E uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que por muitas vezes a gente chora, sabe? Eu, às vezes, penso assim, meu Deus, antes dos 30, 3 bebês. Ao mesmo tempo que eu sou inundada de gratidão, eu também sou inundada de insegurança. E vai ser a terceira vez, gente, que eu vou ver um bebê sorrindo pra mim pela primeira vez, intencionalmente. Vai ser a terceira vez que o médico vai tirar de mim um ser humano que eu fui capaz de formar dentro do meu ventre e vai me entregar nos meus braços. Isso me faz transpor qualquer sentimento ruim, tá? Então, se é a sua primeira gestação, pensa que vai passar, porque vai passar. Você vai olhar para o seu bebê e vai nascer uma nova mulher, tá? Vai nascer pela segunda e vai nascer pela terceira. Se você quiser ser mãe de 4, vai nascer pela quarta. Algo seu vai ficar para trás e vai vir algo novo, muito incrível. E agora eu concentro minhas forças e minha energia em ver, sabe? Meu terceiro bebê, pela primeira vez, ver esse bebê lindo, que eu já imagino, do jeitinho que vai ser. Ver o sorriso, sentir o toque. E isso me faz transpor qualquer sentimento de impotência, qualquer emoção negativa. E se eu puder deixar uma frase para vocês, uma palavra, né, de conforto, é que você é capaz, né? Deus te preparou para isso, você é capaz, você vai passar por essa fase. Vão vir outros desafios que vão fazer você se sentir insegura, mas o que eu tenho para dizer para você com toda certeza é que vocês vão ser muito felizes, sabe? É que a felicidade é uma coisa certa. A tristeza vem num momento assim de incerteza, mas a felicidade é uma coisa certa. Tá bom? Então eu fico por aqui com esse bate-papo para vocês, que é quase que um desabafo. Sintam-se à vontade para sentir
Se você estiver cercada de pessoas que não entendem o que você está sentindo, busque alguém que te entenda. Escreva. Se você não tiver condições de pagar um terapeuta, um profissional para te ouvir, anote o que você sente, sabe? Faça a sua oração, se conecte com a sua fé. Que esse momento vai passar e vai se transformar num momento lindo, tá bom?